Olá, eu sou o Edson. Vamos falar da Bíblia? Trago hoje um assunto sobre os desigrejados, uma nova seita que tem surgido há algum tempo atrás e tem pregado que não devemos nos reunir em templos. Que eles pegaram um texto isolado em Atos capítulo 17 e criaram uma heresia que tem se alastrado por meio de toda a Igreja de Cristo. Então vamos combater e tentar mostrar que este versículo em Atos capítulo 17 faz parte de todo um capítulo e não pode ser isolado para que não mude a sua interpretação. Para isso vamos ler alguns versículos anteriores. Atos capítulo 17, vamos começar do versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: o que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando, levaram ao Areópago, conforme vocês veem aqui a foto do Areópago. Era a parte do nordeste da Acrópole em Atenas, e ali era um conselho, eles se reuniam ali, além de Supremo Tribunal. Eles trataram também por algum tempo dos assuntos de educação e de ciência. Então levaram Paulo para este Areópago em Atenas para o ouvirem. Continuando a leitura. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. Paulo, observando e ficando triste com tanta idolatria em Atenas, começou a observar os santuários e encontrou um santuário em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este santuário não tinha nenhum templo nele. Então ele estava escrito: ao Deus desconhecido. Os outros santuários tinham os altares, e nestes altares tinham templos de ídolos que estavam erguidos lá para que o povo os servisse. Então eles iam lá e adoravam aquele ídolo e o serviam. Eles construíram com as suas mãos aqueles ídolos, aqueles templos, para que os ídolos, os deuses pudessem habitar naqueles templos, porque a habitação daqueles deuses se dava através de uma estátua, de uma imagem de escultura, e isso ele retrata mais à frente em outros versículos. Vamos continuar a leitura? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Que templos são esses? Aqueles templos que estavam nos altares. Então ele diz aqui que Deus não habita naqueles templos. E no verso 25, nem tampouco é servido por mãos de homens. Por quê? Porque aqueles ídolos eram servidos por eles. E continuando, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então Deus não habita nos templos dos ídolos, aquelas casas daqueles ídolos, e nem é servido, ele não precisa ser servido, assim como aqueles templos, aqueles ídolos eram servidos na época. Então o texto aqui está falando sobre os ídolos. Que templos eram esses? Eram os templos que ficavam nos altares, nos santuários deles, dos atenienses. Então as pessoas iam lá e colocavam um templo ali para que aquele determinado Deus habitasse naquele templo, e eles o serviam, davam oferendas àquele templo, aquela imagem de escultura. Então aconteceu o contrário.
Paulo olhou e viu, observou que havia um altar dentro daqueles santuários que não existia templo. Então ele colocou o Senhor desconhecido como sendo o Deus invisível naquela ocasião. Por isso que ele falou, o Deus que criou os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos de homens, porque aqueles templos que estavam ali foram feitos por mãos de homens e eram servidos. Esse texto não fala nada do templo de Jerusalém. A comprovação disso, de que ele não está falando em templo de Jerusalém, e sim em templos dos ídolos, ele faz uma comparação entre Deus e os ídolos. Versículo 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. De que ele está falando? Dos ídolos que haviam lá nos santuários todo o povo ateniense, e ele utilizou falando que o Deus que fez os céus e a terra não habita ali. Aquelas habitações dos deuses que haviam nos santuários, que eram aquelas imagens de esculturas, Deus não era representado por elas, porque Deus não habitava nelas. Aqueles templos que foram erguidos, templos dos ídolos que haviam lá, Deus não habitava neles, porque Ele é o Deus invisível. Ele não habitava naqueles templos. Então, o que os desigrejados fizeram? Pegaram este texto de Atos capítulo 17 e o versículo 24 e leram o texto isolado. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele coloca aqui como se estivesse se referindo ao templo de Jerusalém. Não. Aqueles templos que foram feitos pelas mãos dos homens em Atenas eram ídolos, imagens de esculturas. Em todo o capítulo 17, nada é citado sobre o templo de Jerusalém. Nem no seu texto, nem em seu contexto. Ninguém estava em Jerusalém, ninguém falava do templo de Jerusalém. O assunto ali seria a idolatria e os templos dos ídolos, e não o templo de Jerusalém, templo evangélico, templo católico, seja lá qual for o outro templo que vocês queiram colocar aqui. Não, está falando dos templos que eram imagens de esculturas e não edifícios prontos, construções de grande porte para que o povo habitasse ali e adorasse, cultuasse. Não, ali está falando do templo dos ídolos. Por isso que ele diz, aquele ali, a quem vós honrais, é o Deus que eu vos anuncio, porque ele não habita nos templos que vocês construíram com as suas mãos e servem aqueles templos com as suas mãos. Então, e Deus não habita ali. Por quê? Por que ele não habitava? Porque no altar que estava ao Deus desconhecido não havia o quê? Não havia nenhum templo de ídolo, não havia habitação de ídolo ali, não havia nenhuma imagem de escultura de ídolo. Então, isto realmente é o que o texto diz, e não essas falácias satânicas e diabólicas que têm surgido, onde o diabo tem se apossado dos cristãos que dão lugar a ele e criam uma nova heresia, dizendo que os templos evangélicos precisam ser esvaziados e tem que se reunir em suas casas. Olha, se fosse pecado ir ao templo, Jesus teria pecado, porque Jesus fez isso. Jesus ia ao templo. O santuário que havia dentro do templo, onde só quem entravam os sacerdotes e os sumos sacerdotes, aquele santuário foi Deus que mandou fazer. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25, versículo 8. Então,
Aquilo ali foi Deus que mandou fazer. E o templo, a parte fora, havia o tribunal, havia as partes onde havia o ensino, até cambistas tinham lá dentro. Por que dentro do templo? Porque os muros do templo é que delimitavam a entrada do templo. Passou pelos muros, já está no templo. Agora você quer saber sobre o tabernáculo, é outra história, mas entrou, já está no templo. Então todos iam ao templo. Eles não entravam na parte que era do tabernáculo, que realmente, verdadeiramente, Deus quem mandou construir. Então é errado dizer que Deus não mandou construir templos. Isso é terrível. É uma heresia satânica. Então fujam desses desigrejados, que eles são instrumentos finos nas mãos de Satanás para esvaziar a igreja e lutarem tudo, contra tudo o que for do Salvador. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.